conversa florianesca, que é com o Idibal Iveta ou César Vieira. Depois nós vamos descobrir o que é isso, por que é esses dois nomes. Nós vamos começar perguntando ao Idibal. Nós estamos aqui na sede, isso que vocês estão vendo é a sede do União e Ouro Vivo, que fica no Bom Retiro. Ela já existe há quantos anos, Idibal? 25 anos. 25 anos. Isso é um bairro extremamente popular. Bom Retiro, uma época foi ocupado por judeus, hoje é ocupado por coreanos. E bolivianos. E bolivianos clandestinos. Aqui o Mano Chao faria sucesso terrível. Essa conversa então é com o Idibal, que é o dramaturgo, fundador do União e Ouro Vivo. Idibal, vamos começar do início. Conta um pouco como é que foi esse início no Largo São Francisco. O Idibal, de profissão, é advogado. Como é que foi o início no Largo São Francisco do União e Ouro Vivo? Como muitas coisas importantes na vida, esse grupo começou praticamente num bar. É o bar do Zé, que era um Zé português que tinha em frente à Faculdade de Direito, onde esses alunos da faculdade, advogados de outros cursos e alunos da faculdade se reuniam para tomar sua cerveja, bater um papo e tal. E uma dessas sextas-feiras, lá por volta de 1966, um grupo de estudantes, de advogados existiam na época que participaram dessa chopada: Miguel White, Paulo Gerabi, Luísa Barreto Leite, que é uma atriz gaúcha radicada no Rio de Janeiro, José Carlos Roston. Eram 9 pessoas. Pelão, que hoje é um produtor musical, e em conversas gerais foi jogada a semente de o retorno de um grupo de teatro ao Largo de São Francisco, com o apoio do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que foi intermediado por um dos presentes nessa reunião, chamado Romualdo Bach, e também pelo Nerinei Moreira, que na época era estudante de Direito, hoje é advogado e está no Olho Vivo há 41 anos. Então foi jogada essa semente, por que não voltar o Centro Acadêmico 11 de Agosto a ter o seu grupo de teatro? Anteriormente tinha existido um grupo e logo em seguida esse grupo, o Zé Celso e o Borg também participaram de um grupo que não sei se chamava Teatro do 11, o Teatro da Faculdade de Direito. Então foi lançada essa ideia e se encarregaram 2 ou 3 desses elementos de conversar com o atual presidente, atual na época, 66, do 11 de agosto, sobre essa ideia. Foi levada ao presidente do 11 de agosto, na época era o Maluf, chamava Maluf também, não tem nenhuma relação com o nosso ex-prefeito aqui, e ele aceitou de muito bom grado. Então nasceu o Teatro do 11 de agosto, que depois, na sua segunda montagem, a primeira montagem foi o Evangelho segundo Zebedeu, na segunda montagem, Rei Momo, ele passa a se chamar Teatro União e Olho Vivo, que é resultante da fusão do Teatro do 11 de agosto com um grupo de teatro popular chamado Casarão, que funcionava num porão na Brigadeiro Luiz Antônio, a uns 50 metros da Faculdade de Direito. Esses 2 grupos, o Teatro Casarão, que estava montando o Corinthians, e o Teatro do 11, que estava apresentando a peça Evangelho segundo Zebedeu, se uniram e resolveram fundar um grupo que se chamou Teatro União e Olho Vivo. Tinha a coincidência de eu ser o autor tanto do Corinthians como do Evangelho, e promovi esse encontro entre eles, nem pensando que iria se transformar em outro grupo de teatro, que é o Teatro do 11. E assim nasceu o 11 de agosto, Teatro 11 de agosto. Idibal, como é que explica essa atividade cultural intensa? Você mesmo já citou o Zé Celso, Renato Bora, no Largo São Francisco. Isso era uma tradição do Largo? Surge a partir dos anos 60 ou já tinha antes? Como é que é isso? O Centro Acadêmico 11 de Agosto, quer dizer, a própria faculdade, que hoje está completando 180 anos, né, ela tem uma tradição de lutas libertárias, né? Toda a campanha pela abolição foi feita por Castro Alves, aluno da Faculdade de Direito, por todos os estudantes da época, a luta pela República, pela implantação da República, também encabeçada na faculdade pelo Rui Barbosa, Castro Alves e Rui Barbosa, os 2 baianos, né?
E a faculdade vem também sempre nessa luta por melhores condições de vida para o povo, os estudantes participando, tanto como estudantes de direito, mas também como cidadãos e participando de tudo isso. Veio e depois, na época da ditadura Vargas, né, as grandes passeatas aconteciam saindo do Largo de São Francisco, os estudantes é que davam um grito contra o Estado Novo, que era a ditadura Vargas, e depois, na ditadura de 64, que se aguçou em 69, os grandes movimentos, entre outros, né, além do movimento operário, movimentos no Nordeste e no Sul, os estudantes da Faculdade de Direito, do 11 de agosto, unidos com a União Nacional dos Estudantes, é que começaram praticamente, junto com alguns sindicatos, tanto das urbanos como camponeses, a luta pela redemocratização. Então havia esse clima na época da fundação, eram 2 anos da ditadura, era o período do Castelo Branco, a ditadura não havia engrossado tanto, mas havia no país toda uma ânsia de retorno às liberdades democráticas, e isso se espraiava na literatura, no cinema, na poesia, no teatro, tudo isso com gritos de revolta, que depois foram absolutamente sufocados. Essa época, então, é que a gente vê surgirem grupos de teatro, surgirem grupos musicais, como Caetano, Gil, etc. Tudo isso numa busca de liberdade. Eu acho que foi uma época em que o jovem brasileiro e o povo brasileiro esteve unido, embora não conseguisse vencer naquela época, na busca de um país livre, em que ele estava totalmente amordaçado. Era o clima da época, o clima de criação, porque é o ano de 60, né? O ano de 60, onde no mundo inteiro explodiram as grandes manifestações da França e outros países, os estudantes tentando mudar e transformar o mundo. Hoje ainda se fala isso, mas infelizmente com menos intensidade, e a busca da liberdade e da justiça social continua existindo, porque ela deve ser perene, mesmo que não se consigam atingir alguns objetivos, mas alguns sempre são alcançados. Edibal, Zebedeu. Zebedeu talvez seja uma das peças mais famosas de vocês, do União Univille. Vamos frisar que o União Univille tem 41 anos. Isso significa que na América Latina ele é o grupo mais velho junto com o Galpão do Uruguai. Né? Quase irmãos de nascimento gêmeo. Zebedeu, foi a peça que vocês mais viajaram. Conta um pouco essa história, porque aí se deu a constituição mesmo do reconhecimento do União Univille. Não é isso, historicamente? Pode ser assim? Apesar de ter tido o Corinthians, mas o Zebedeu foi... O Zebedeu foi montado pelo 11 de agosto, que na época chama o Silnei Siqueira para dirigir. O texto era meu, conta até hoje, né, a história da Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro, isso tudo em literatura de cordel e em cima do drama circense, né? Nós estamos contando com o Zebedeu a vida, paixão e morte, não de Jesus Cristo, como o circo costumava montar, mas do Antônio Conselheiro. Segue todo o roteiro da Bíblia, com as 12 estações e tal. E o 11 de agosto, então, que vai iniciar suas atividades com essa peça, eles me procuram, eu cedo o texto e começo a acompanhar. Eu vinha da presidência do 22 de agosto da Católica e da União Nacional dos Estudantes, e era um prazer estar acompanhando aquele grupo que na época eram só estudantes de direito. Eles chamam o Silnei Siqueira, que vinha do grande êxito da Morte e Vida Severina no Festival de Nancy. Chamam um jovem cenógrafo, José de Anchieta, na época acho que com 17, 18 anos, hoje é um dos nomes da cenografia brasileira. Murilo Alvarenga, também com 17, 18 anos, que começou... Murilo Alvarenga, compositor musical importante, inclusive no cinema nacional. Compôs várias trilhas para o Roberto Santos. Então, esse espetáculo do Zebedeu, com direção do Silnei, ele estreia num circo no Parque do Ibirapuera. O 11 de agosto tem muitas facilidades para conseguir com indústrias, lonas, madeiras, aparelhos musicais, iluminação e tudo isso. Ele, através do seu papel timbrado, ele solicitava tudo isso e conseguiu montar um circo razoável, um circo para 350 pessoas no Ibirapuera. E a peça, o Zebedeu, se passa dentro de um circo.
Então, esse circo começou a se apresentar a preços muito módicos, o Zebedeu ali se apresentando, às quintas, sextas, sábados e domingos, sendo que no domingo 2 espetáculos e sábados 2 espetáculos. E teve um noticiário bastante grande, devido ao fato de ser 11 de agosto, e atraiu o público normal de teatro, o público estudantil também que frequentava, acadêmico, universitário que frequentava o teatro, e o público que vai ao Ibirapuera até hoje, para passar o sábado e domingo, fazer um churrasco, passear, que é um público geralmente muito duro, mas que vai lá porque leva as crianças para brincar e tal. E chegando lá na época, ele se deparava com um circo. Então o circo era a atração. Muitos desses elementos nordestinos ou filhos de nordestinos que viam o circo e entravam. O preço era muito acessível e se deparavam com um espetáculo falado em cordel, que é a linguajar dele, contando uma história passada na Bahia, com personagens cearenses, dava toda uma empatia, toda uma ligação com esse público, e se transformou num êxito, né? Ganhou na época, embora isso seja relativamente importante, né? Ganhou praticamente todos os prêmios, melhor texto, melhor figurino, melhor música, do teatro profissional, embora sendo um grupo amador. E recebe um convite para ir se apresentar em Nancy, na França, devido também ao sucesso do Morte e Vida Severina, e do espetáculo ser um espetáculo que falava Brasil, porque os caras, os emissários desses grandes festivais, eles percorrem os países escolhendo espetáculos para levar para os seus festivais e geralmente procuram, na Argentina, levar um grupo que fale Argentina, que fale o país da Argentina, um grupo boliviano que fale Bolívia e levar um grupo brasileiro que fale Brasil. Nós falamos no cordel, falamos no circo e falamos no drama circense. Então tudo isso cabia e esse emissário nos escolhe, além de outros grupos brasileiros. O Arena também vai, o Celso Frateschi vai participando do Teatro de Arena, junto com o Lima Duarte, eram 2 grupos brasileiros na época. Vai para Nancy e é considerado o melhor espetáculo. Já não existia mais premiação. Daí de Nancy ele percorre Paris, etc., e volta com um grande êxito. Esse grupo, então, se solidifica. O 11 de agosto vem e fica mais ou menos uns 6, 7 meses lá no Ibirapuera. Ao mesmo tempo, o Teatro Casarão, que era composto de bancários, lavadores de carro, desempregados, professores, e funcionava num porão ali, no comecinho da Brigadeiro Luiz Antônio, estava montando esse outro espetáculo meu, Corinthians, Meu Amor. Esse espetáculo, devido ao nome, ele passa a receber convites para se apresentar nos bairros populares da Grande São Paulo. Não foi uma coisa dirigida ao pessoal do Casarão, vamos fazer teatro em bairro. O título atraía demais, Corinthians, Meu Amor, então ele recebe convites para ir aos bairros. Na época, existiam em São Paulo, que a gente fez um levantamento, 300 e poucos times, clubes de futebol de várzea chamado Corinthians. Hoje devem existir uns 100, uns 50. Aqui pertinho mesmo tem o Corinthians do Bom Retiro, que tem sua sede, suas taças, seu jogo de camisa e tal. E esse Corinthians, então, começa a percorrer os bairros de São Paulo, levando esse espetáculo que falava a história do Corinthians, que naquela época fazia muito tempo que não ganhava um espetáculo, mas vai mais além do que a própria história do Corinthians. Quer dizer, ele conta jogos de futebol, é lógico, a vivência do Corinthians, mas porque o Corinthians era o time do povo, como ele chegou a ser chamado de time do povo, por que disso? Então volta na história da fundação do Corinthians, em 1910, quando, há uns 2, 3 anos antes de 10, 1908, um clube inglês chamado Corinthians havia excursionado pelo Brasil. E não existia São Paulo, Palmeiras, Santos, nada disso. Então, um grupo de jovens aqui do Bom Retiro, vendo foi assistir partidas desse Corinthians inglês. E esse Corinthians inglês começou a jogar contra quem? Contra os times de futebol que na época eram compostos de elementos de classe média alta. Eles jogaram contra o Paulistano, jogaram contra vários Pinheiros, que existia, talvez mais 2 ou 3,
E golearam, ganharam de 10, 15 a 0. Então aquelas pessoas interessadas em futebol, que tinham fundado o Corinthians, começaram a ver que um time de futebol inglês tinha vindo aqui e derrotado os seus patrões, derrotado aqueles caras que pagavam a eles, derrotado os clubes dos ricos, como o Paulistano e tal. E então houve essa homenagem que eles prestaram a um clube de futebol que, sem saber, havia derrotado aqui, mostrado um pouco de luta de classes. Isso depois, numa conversa com o Luiz Carlos Prestes, após um espetáculo nosso no Rio de Janeiro, Morte aos Brancos. O Prestes foi assistir, ele era gaúcho, gostava muito do tema do Sepete Araju, que é o personagem central do Morte aos Brancos. É uma coisa que ele falou e depois escreveu, que ele havia descoberto o sentido ideológico do futebol quando ele havia lido o Corinthians, Meu Amor, o livrinho, que ele então iria agregar aquilo na luta de classes, o porquê daquela multidão sair dos estádios feliz no dia de uma vitória e porque aquela multidão sair dos estádios triste no dia das derrotas, quebrando carros, etc, etc. Então esse Corinthians, Meu Amor, começa a receber convites, não pelo espetáculo que ninguém tinha visto, mas pelo título. E vai aos bairros, e nos bairros era um acontecimento, né? Chegava na Penha, naquela época a Penha era bem periferia, hoje já não é tanto, né? E o pessoal ia de camisa do Corinthians, com bandeiras do Corinthians, participava da peça, gritava o gol, vaiava os caras. No espetáculo, o Corinthians, Meu Amor, um dos operários que fura uma greve, ele morre ao final como se fosse um castigo por isso, embora isso não seja dito explicitamente, que a gente procura nunca trabalhar com 2 mais 2 igual a 4, mas sim com símbolos, tanto porque é mais poético, tanto também para burlar a censura. Então esse casarão consegue uma grande realização assim, em termos de continuidade de espetáculo, e ele vai se apresentar no Circo do Zé Bedeu. Então essas pessoas com as quais eu tinha contato com os 2 grupos, conseguem fazer a sessão pelo 11 de agosto do circo às segundas, terças e quartas, para fazer o Corinthians, Meu Amor. E vai para o circo e consegue um público relativo, devido ao nome que tinha adquirido na imprensa, o Corinthians, e levar também público para lá. Mas o mais importante foi que os alunos, classe média da Faculdade de Direito do Teatro do 11, tiveram um contato íntimo de amizade, de discussão dos seus espetáculos com o pessoal popular do Corinthians, Meu Amor, do Teatro Casarão. Então esses 2 grupos se unem, discutem o que eles estavam fazendo, para quem eles estavam trabalhando, e devido à experiência do Corinthians de ter ido a bairro, eles resolvem então marcar um novo caminho, que seria apresentações a preços simbólicos nos bairros populares da Grande São Paulo. E assim acaba o Teatro do 11 e nasce como continuidade, sem parar um minuto, quase com os mesmos elementos, o Teatro União e Olho Vivo, que é o misto. O Teatro Casarão também acaba, e a fusão desses 2 grupos é o Teatro União e Olho Vivo, que isso era 73, embora nossa data de registro mesmo é 66, de 73 em frente ele vem com o nome de Teatro Popular. Teatro União e Olho Vivo não usava o termo popular ainda na época, e monta um espetáculo chamado Raymond. Raymond estreia no início, durante um ano, com o nome de Teatro do 11, e depois ele passa, quando o grupo sai amigavelmente, é uma separação bastante amigável. O Olho Vivo reconhece o grande papel do Centro Acadêmico na sua fundação, e parte então para o espetáculo Raymond, já com o objetivo de se apresentar nos bairros populares. Vamos fazer 2 notas de pé de pá. Primeiro, Luiz Carlos Prestes é o fundador do Partido Comunista Brasileiro, no cinema. Segundo, uma observação que o Edibal fez, que é interessante. A União do Vivo surge da junção de uma classe média ilustrada, que são os universitários do Largo São Francisco, que todos nós sabemos, desde aquela época, apesar de ter filhos de assalariados, era o extrato mais elevado
cultura paulistana, com outro grupo cujo extrato era de formação popular. Essa gênese mantém até hoje ou foi se popularizando ainda mais? Eu acho que quando surge o 11 de agosto, logicamente o grupo era 98% de elementos classe média, estudantes, amigos dos estudantes e tal, todos classe média. No decorrer desses 40 anos, hoje a gente tem uma inversão, não chega a ser tão grande, mas eu diria que nós temos 80% de elementos populares e 20% hoje na composição do grupo, seus 21 elementos, de classe média tem 6 ou 7 e o restante são elementos populares, pessoas que se agregaram ao grupo na passagem do grupo pelos bairros. Explica um pouco a profissão, o que eles fazem, porque isso que nós estamos vendo aqui, eles chamam que é o teatro vocacionado. A gente acha que fazer teatro vocacionado é sem qualidade. Não é. Teatro vocacionado, dito teatro amador, que era uma péssima palavra, teatro vocacionado ele pode ser vocacionado e ser de altíssima qualidade, como é a União Oliveira. Explica isso, quais são as profissões, só para o pessoal ter uma ideia. Bom, nós temos o Aparecido de Oliveira, que é um mecânico funileiro, é um dos nossos maestros. Ana Lúcia Silva, ele tem 5 anos de olho vivo. Ana Lúcia Silva é bancária, tem 31 anos de olho vivo. Eliezer Martins, jornalista e estudante de Direito, 31 anos de União e olho vivo. Temos o Lucas César, estudante, 22 anos de vida, 22 de anos de olho vivo, que nasceu praticamente no palco. Nerinei Moreira, advogado, 41 anos de Grupo União e Olho Vivo. Oswaldo Ribeiro, que faz o João Cândido no nosso atual espetáculo, o personagem central, é artesão em couro, faz trabalho com sapatos, e assim segue o grupo hoje com imensa... mais 2 bancários, o Will e Kátia, que moram no Itaquera, o Douglas, que mora em Cidade de Tiradentes. Quer dizer, foram se agregando e estão uma média de 7 anos, 8 anos de permanência no grupo. Mas, a média são mais ou menos 7 anos, a média de permanência de um elemento no grupo. Esses jovens todos, que tirando os 4 ou 5 dinossauros, entre os quais eu me incluo, os jovens todos têm 5 ou 6 anos de grupo. Começaram aqui com 14, 16, e tem a velha guarda, que somada deve dar uns 400 anos de teatro, entre o Nerinei, eu, Lúcia, Eliezer, Zé Maria, dá mais ou menos 400 anos de teatro juntos. E hoje eu diria que o grupo é um grupo que, dentro da sua ideologia, ele pratica um espetáculo popular e é composto em sua maioria de elementos populares. Ele tem dois qualificativos que eu reputo importantíssimos num grupo que faça teatro popular. O grupo é quase totalmente popular, a sua temática, seus objetivos são populares e ele busca se apresentar quase sempre junto aos bairros periféricos. Bom, vamos falar um pouco do período da ditadura. O grupo é fundado em 66, 69, 68 é o AI-5, o ato institucional número 5, e ele não para as atividades, ele tem uma tradição de ir para os bairros, como você disse, começou até com o Teatro Casarão, com o Corinthians, né, com a sua peça do Corinthians. Como é que isso se dá a partir que aumenta a censura, tá certo? Como é que aumenta essa sobrevivência, essa inserção do grupo junto às populações periféricas? Podemos esquecer que o União Oliveira está na cidade de São Paulo, que hoje, somando a Grande São Paulo, são quase 18 milhões de habitantes. Nos anos 60 devia ter o quê? 6, 7 milhões de habitantes. Né? Então explica um pouco como é isso, quer dizer, vai em encontro do quê? Qual eram as organizações sociais que vocês se relacionavam? O que dizia? Porque isso determina também a estética de vocês. Né? O grupo ele nasce em 66, a revolução, entre aspas, militar, tinha acontecido em 64, mas ela engrossa mesmo essa revolução, passa a praticar a censura em todas as formas de arte no Brasil, na imprensa, no cinema, no teatro, na poesia, na literatura. A partir de 68, ela passa a
perseguir, a ditadura passa a perseguir diretamente os concidadãos brasileiros a partir de 69, quando acontece uma coisa que, no meu entender, é um marco. É o Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, onde se reúnem mais ou menos 1.500, 2.000 estudantes vindos de todo o Brasil para discutir o futuro da entidade nacional dos estudantes, que é a UNE, e quais a participação dela, não só como estudante, mas como cidadão, numa época de ditadura. Então, esse congresso que aconteceu na cidadezinha aqui de Ibiúna foi cercado pelos órgãos de repressão, foram presos mais ou menos 1.200 estudantes, e aí dessa revolta, e de mais unida a vários setores sindicais, tanto do campo como na cidade, nasce um movimento que se chamaria de luta armada pela justiça social e pela liberdade. Talvez a forma possa ser questionada, mas é um fato histórico em que centenas de jovens estudantes, camponeses, operários se envolveram para responder à violência da ditadura com a violência da revolução. E nasce uma série de partidos políticos ou facções que visavam a derrubada da ditadura. Então, esse governo também, que começou com uma ditadura, eu diria, flexível, que endurece, ele busca subsídios para combater esses focos de revolucionários em todos os campos, no sindicato, na faculdade, na imprensa, na televisão, na rádio, nos órgãos sindicais. E esse governo, então, busca lá fora, através da CIA, formas de como proceder à derrubada desses movimentos libertários. Então, busca técnicas de tortura, técnicas de censura e outras mais, né, de assassinatos, de desaparecimento de pessoas, mas principalmente, nós estamos falando de teatro, a censura que hoje praticamente pouca gente conhece. Na época, quem escrevia um texto teatral, ou o produtor desse texto teatral, ou o grupo que estivesse interessado em montar esse texto, tinha que enviar o texto para o departamento de censura em Brasília, apenas o texto. Esse departamento de censura tinha poderes de liberar o texto totalmente, o que era raro, proibir o texto totalmente, o que acontecia muito, e liberar o texto com cortes. Então, passava por um crivo tremendo de censores boçais, era um tal de Augusto, que jogou na seleção brasileira de 50, era um dos chefes dele. E além dessa censura de texto, havia uma coisa que era terrível, que era a censura do espetáculo. Liberado o texto com cortes ou totalmente, esse texto se transformava em espetáculo e eram chamados censores locais, então no Rio de Janeiro, censores cariocas, em São Paulo, censores paulistas, que iam assistir o espetáculo e tinham o poder, de novo, de proibir totalmente, liberar totalmente ou liberar com cortes. Isso então fazia com que houvesse uma coisa terrível, que é a autocensura. O autor, quando ia escrever um texto, ele botava na cabeça dele um texto até coletivo também, ou individual, o tema é esse. Aí o cara já falava, esse tema não passa na censura. Então, havia autocensura, o cara não escrevia o texto. Já mudava, dentro, quando ele estivesse escrevendo um texto que poderia ser proibido, ele já ia abrandando, ele fazia uma autocastração. Isso foi terrível, mas existiu muito. E nesse contexto é que o Teatro do 11 começa a enviar os seus textos para a censura. Eu era, à época, advogado de presos políticos, né? Fui durante 20 anos advogado de presos políticos, fui preso e tal, e toda vez que eu enviava um texto para Brasília, para a primeira censura de texto escrito, como eu era advogado de presos políticos, o nome de Bal Almeida Piveta já era vetado sem ler, já corta esse cara, não passa, corta esse cara, não passa. Então a gente adotou um pseudônimo, pegamos mais ou menos a olho, sei lá, César, não sei porquê, Vieira, talvez do padre Vieira e tal, e mandamos alguns textos para censura e foram liberados. Todos os textos até aquela época eram totalmente proibidos, ou proibidos com cortes imensos, e passaram a ser liberadas
porque o César Vieira ninguém conhecia, tinha acabado de nascer, né? Tinha acabado de nascer com 40 anos, que é o que eu tinha, 30 e pouco na época, e eles não proibiram. Depois de um ano eles descobriram que o César Vieira era o Edibal e praticamente proibiram tudo. Daí vem o nome que eu passei e deixei que ficasse César Vieira em teatro, que era mais fácil, e Edibal como advogado, e segue até hoje, né? Tem coisas incríveis que acontecem, né? Fui fazer uma conferência em Recife pela manhã como César Vieira para grupos de teatro, a Leda Alves, o pessoal de teatro lá, isso em 78, e uma repórter que foi cobrir então a conferência do César Vieira, à noite ela é pautada para cobrir uma conferência de direitos humanos de um advogado chamado Edibal Pivetta. Então, na noite, quando ela chega, ela bate os olhos em mim, eu estou falando, ela tinha me entrevistado de manhã como César Vieira, e na saída ela sai e fala, pô, eu não vou poder publicar isso. Eu falei, por quê? Não, porque você está escondido aqui, né? Porque você não é, o Edibal está disfarçado de César Vieira e tal, você não pode publicar. Então, até hoje, muita gente não sabe que Edibal Pivetta é César Vieira e vice-versa também não. E a gente deixou também, não dá para pagar uma página do Estadão ou da Folha explicando, e acho que ficou mais fácil. Tem muito cliente que teria medo de ter o César Vieira como autor, como seu advogado, e talvez vice-versa, muito produtor não gostaria de montar peças de Edibal Pivetta. Mais ou menos por aí é o clima que você pediu, né? Nos anos 70 houve um grande trabalho nas comunidades de base, né, nessa luta pela democratização. E isso na história a gente tem que registrar. O União Olho Vivo teve uma grande contribuição de socializar o teatro para populações que nunca tinham visto na vida. Quer dizer, não é que não tinham cultura, não tinham visto teatro, como nós conhecemos da origem burguesa da Grécia. Conta um pouco isso aí, quer dizer, as comunidades de base, coisas diferentes, campanhas, quer dizer, como é que ia você, o grupo chegava, voltava, isso foi cadastrado, nunca uma peça de vocês fica menos de 3, 4 anos de cartaz, nunca faz menos de 1.000, 1.500 apresentações, isso num país em que as pessoas acham que fora do mercado cultural, onde a cultura é vista no mercado, não há possibilidade de ter um circuito de se apresentar. Conta um pouco isso. Infelizmente, eu vou contar duas historiazinhas atuais, né? Nós estamos trabalhando até um mês atrás com um grupo que a gente ajudou a ser fundado no bairro do Jaraguá, aqui perto, né? Dá 45 minutos, 1 hora de carro até lá, perto do morro aí do Jaraguá, o bairro chamado Jaraguá, com uma comunidade nascida de um colégio de 2º grau municipal, chamado Colégio Brigadeiro Fontenelle. Nós vamos fazer 2 ou 3 espetáculos lá, e essa comunidade revelou o desejo de ter um grupo de teatro, e nós trabalhamos com ele dentro do projeto do fomento, né, ao teatro, o projeto municipal de fomento ao teatro. Nós trabalhamos com eles durante 2 anos, depois completamos agora 4 anos e meio. E esse pessoal, não é que eles nunca tinham visto teatro, esses 30 pessoas que trabalharam com a gente, eles nunca tinham visto a Praça da Sé. Eles estão aqui geograficamente, vamos por 30 quilômetros, nunca tinham ido à Praça da Sé. Quando eles desceram para a cidade, quando eles foram pela primeira vez com a gente no Arena ver um espetáculo, no Teatro Municipal ver um espetáculo, que aliás era o Olho Vivo no aniversário da cidade, no Centro Cultural, no Teatro Sérgio Cardoso, eles se deslumbraram com a cidade. E ali nós tínhamos faixa etária desde os 14 até os 60 anos nessas 30 pessoas. Então é um dado de que o pessoal dos bairros populares não vai ver teatro, a menos que o teatro vá lá em dias e horas propícios para que eles assistam. Outro dado, que é a outra historinha, nós fizemos agora 15 espetáculos na periferia de Guarulhos, né, convidados pela Secretaria de Cultura de Guarulhos, fizemos 15 espetáculos nos pontos de cultura de Guarulhos. E depois do espetáculo sempre tem um debate no qual se conversa sobre o espetáculo apresentado e entra
as necessidades do local, do bairro, falta de posto de saúde, falta de escola, falta de transporte, falta de calçamento, enfim, falta das necessidades básicas. A gente discute após o espetáculo, o grupo procura falar pouco e deixar que o público fale bastante, e geralmente se abre perguntando quem naquele público, naquele local, naquele dia, naquela hora, já tinha visto o teatro. Então, uma das vezes que sempre ocorre, levanto a mão 3, 4 pessoas, num total de 300. Dessas 3, 4 pessoas, você pergunta onde você viu o teatro. Eu vi no Sesc, um deles respondeu, eu vi no Sesc, quando a minha firma foi levada de ônibus, daqui de Guarulhos, para assistir lá na Avenida Paulista. No Sesc ou no Senac. Sesc é do Osmar, né? Omar? Sesc. Os outros 3 desses 4, esse tinha visto o teatro que a firma tinha levado. Tinham visto o Olho Vivo, quando o Olho Vivo passou lá 20 anos atrás com o Bumba Meu Queixado. Então é um dado sumamente doloroso. Os caras tinham 15, 20 anos, hoje estão com 40, 50, viram o Olho Vivo quando o Olho Vivo passou lá e voltaram a ver teatro 20 anos depois, quando a gente estava repassando. Até o cara falou, não, era o casamento do meu irmão, e nós tivemos que correr com o casamento, porque vocês tinham que montar o espetáculo em cima do altar. E daí o cara cantou uma musiquinha da nossa peça, do Bumba Meu Queixada, que esse cara que estava com 40 anos, na época, deveria ter 20, 25 anos. Então é um dado que é muito difícil, mesmo você fazendo teatro barato no centro da cidade, que um elemento popular venha assistir, a menos que seja levado por firmas. E as firmas, com raras exceções, vão levar para aqueles que falam de flores e não para quem fala coisa séria, falando dos grupos profissionais sérios, dificilmente vão ter esse tipo de apoio. Você tinha, na tua pergunta, desmembrado uma porrada de coisa? Porque, quer dizer, além disso, quer dizer, teve esse trabalho numa época importante, né, da ditadura, foi junto às igrejas, às comunidades, eles também eram parte dessa comunicação de levar o teatro. A gente acha que o Olho Vivo teve um espectador que assistiu mais ou menos 1.400 peças, né? Quando você entra numa igreja, os caras que são católicos sabem mais ou menos, outros nem sabem, tem uma luzinha no altar vermelha piscando. Aquela luzinha significa que o Cristo Jesus está presente, que vai ser devorado depois na hóstia e tal, com um copinho de vinho e tal. E a gente apresentou os nossos vários espetáculos dentro de igrejas, em cima do altar, no mínimo por 1.500 vezes. Quer dizer, então, o Cristo ou odeia ou gosta muito. Pelo menos até não protestou, porque até hoje, ele, quando a gente entra, a luz está piscando. Dizem alguns que quando ele gosta da cena, ele pisca mais intensamente. Quando ele não gosta, ele vai apagando. Isso não está comprovado, né? Dentro desse negócio meio folclórico, nós fomos fazer na Vila Matilde um espetáculo convidado por um padre progressista na época, e havia nessa igreja da Vila Matilde, acho que existe até hoje, um ossário. Um ossário era um lugar grande, quase um ginásio assim, que a igreja ficava por cima, a igreja grande, onde estavam enterrados umas 1.500, 2.000 pessoas. Então estava lá, João da Silva nasceu no dia tal, a Cruzinha morreu no dia tal. Então esse padre estava querendo utilizar aquele espaço do cemitério fechado e tal, para fazer reuniões de jovens, fazer conversas, fazer até um jogo de basquete, fazer peças de teatro, música e tal, mas o pessoal mais conservador não queria que ele usasse. Então ele convida o Olho Vivo para ir lá fazer esse espetáculo primeiro. Então foi, acho que a primeira vez, não sei se no tempo dos gregos talvez alguém tenha se apresentado em espetáculo. Eu acho que a primeira vez, não é que um grupo fez espetáculo dentro do cemitério. Então tinham 300 pessoas assistindo e 3.000 mortos também assistindo esse espetáculo, que também não protestaram. Então a gente acha que até atingiu esse pessoal no seu cerne, né? Porque o João da Silva deve ter gostado. E depois disso, com esse confronto que o padre estabeleceu, aquele local, aquele ossário está sendo usado até para bailes, conferências, reuniões, teatro, música,
jogos de basquete, lutas, capoeira, etc. E está sendo usado até hoje lá esse espaço, né? Volta para a tua pergunta, que eu comecei a embaralhar aí. Dentro disso, vamos caracterizar um pouco o seguinte. Comunidades eclesiais de base. Como é que a gente vai e ia ao bairro, né? Quer dizer, o grupo é conhecido, relativamente conhecido, especialmente na periferia, e recebe muitos convites. Quer dizer, ele chega num bairro e vai fazer a promoção. Dia tal, o Olho Vivo vai se apresentar aqui, preço tal ou grátis e tal. Ele sempre tem alguém que o leve, né? Nós estamos indo agora, domingo que vem, para um conjunto habitacional lá na cidade de Tiradentes. Então, essa organização desse conjunto habitacional que vem nos buscar aqui, leva lá, dá o lanche, nós vem buscar com um ônibus, nós fazemos um espetáculo, fazemos o debate, eles dão o lanche e o transporte e cobram no máximo o preço de um coletivo ou gratuitamente. E a gente, nesse espetáculo, não ganha nada. Nos outros a gente ganha alguma coisa, e quando é um espetáculo que a gente chama convencional, cobra 4, 5 mil reais. Vamos para Mogi, nós vamos para Mogi dia 2 de setembro, né, fazer na praça. A prefeitura vai pagar 2.500, dá o ônibus, dá o almoço, dá o lanche. Nós vamos fazer o espetáculo. Nessa época, existia uma coisa muito forte em São Paulo, que eram as comunidades eclesiais de base, quer dizer, eram grupos de jovens, especialmente jovens, e os padres também jovens, progressistas, que não estavam contentes com a situação do Brasil, que se reuniam para discutir saídas dessa situação que existia. E, conhecendo o Olho Vivo, eles foram o nosso ponto de contato com os bairros. Eles nos chamavam e a gente ia com o espetáculo. Na época, o espetáculo que mais tempo durou é o Bumba Meu Queixado, que se apresentou, sei lá, por 1000 e poucas vezes. Está tudo registrado, tem ficha, tudo. A gente preserva relativamente bem a nossa memória. E o Bumba Meu Queixada contava histórias de greves acontecidas no Brasil, né? A greve de Contagem em Minas Gerais, a greve de Perus, que é essa greve relativa aos queixadas, porque o queixada é um porco do mato, que quando está sozinho, o caçador vem, ataca e mata. Mas ele daí se reúne em bandos e ele ataca e mata o caçador. E por que queixada? Porque os operários de Perus, que é perto do Jaraguá, do bairro de Perus, fizeram uma greve contra o seu patrão de uma indústria de cimento. E eles mesmos escolheram o nome de queixadas, querendo dizer que a união faz a força. O porco sozinho, que é o porco doméstico, morto e comido. O porco queixada, ele se reúne em bando e ataca o caçador. Então, por isso que a nossa peça, que tem uma estrutura de Bumba Meu Boi, conta, através do Bumba Meu Boi, a história dos queixadas. Então, esse espetáculo vai aos bairros levados por esses jovens das comunidades eclesiais de base, que organizavam o espetáculo, ou seja, a promoção do espetáculo. Eles saíam através de volantes que eles distribuíam nos bares, distribuíam nas missas, distribuíam, naquela época existiam alguns circos, nos pontos de ônibus, nas sociedades amigos de bairro, distribuíam esse convite. Dia tal, o Teatro União e Olho Vivo vai estar apresentando a peça Bumba Meu Queixada, sei lá o que, outra peça da Morte aos Brancos, em tal lugar, preço tal ou gratuito, e a gente já chegava com o bairro já pronto para receber o espetáculo. Essa comunidade geralmente coloca 300, 400, 500 pessoas, depende da força dessa comunidade. A gente chega então no bairro sempre tendo a estrutura pronta para o espetáculo. A gente faz o espetáculo e o debate. De preferência se procura ficar 4 vezes no local. Se não der, ficamos 2 ou até 6 vezes no local, e sobrevivendo como? Um negócio que a gente chama tática Robin Hood, que é aquilo que eu esbocei antes, né? A gente vende espetáculos para uma prefeitura do interior, para uma secretaria de cultura, para um colégio Sion, colégio Sacré-Cœur, cobra 4, 5 mil reais e aplica esse dinheiro na ida a bairro. Eu diria que é uma coisa modelar, porque aconteceu isso com a gente e é difícil acontecer
mas é o que nos permite viver sem ter subvenções estatais, até se for necessário. Quando existe uma lei boa como o projeto Fomento, nós vamos nos inscrever e às vezes somos escolhidos ou não, mas tem uma possibilidade de continuar existindo independente disso. Se precisa, embora seja um grupo amador, nós temos muita despesa. Esse local aqui é água, luz, telefone, computador, lanche para o pessoal ter tudo em época de ensaio e reunião, mais uma pequena ajuda de custo que se dá para a condução, em tese 20 pau por semana para cada um para a condução, mas são 21, 22 pessoas, isso é uma roda, né, dentro do sistema, né, que se tem que ter esse dinheiro e tem que aprender a sobreviver. Como tem essa aceitação, quer dizer, tem muitos amigos nossos aí, o fato de eu ser advogado de preso político, tem muito prefeito que foi cliente meu, muito secretário de cultura, e muita gente que conhece o Olho Vivo, então leva e paga, como se fosse uma contribuição para o nosso trabalho. Então a gente sobrevive razoavelmente dentro da conjuntura do teatro brasileiro, né? A gente tem até uma sede, tem Kombi, tem televisão, tem computador, puta, negócio do outro mundo, né? Uma sede, tem que dizer que tem uma sede, mas é muito importante para a comunidade poder sobreviver, no nosso entender, é ter o ponto, o chão, para você poder pisar e falar, aqui dá para trabalhar e ninguém vai tomar. Mais ou menos. Vamos falar um pouquinho de estética. Processo criativo, uma síntese. Eles têm um livro publicado, o livro vai ser reeditado. O livro vai ser lançado 27 de outubro aqui na sede do Olho Vivo, é patrocínio da Funarte e vai ser distribuído gratuitamente. O Celso Frateschi, que vai estar aqui para lançar, conta a história dos 40 anos do Olho Vivo, desde a fundação até hoje. Inclusive está mandando até correções para a gráfica, vai rodar essa semana, atualizando tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Cultura de Guarulhos vai publicar as obras completas. A gente tem as obras do Olho completa quando já morreu, felizmente tem gente viva ainda. Morreu muita gente, mas tem. Então, a obra com todas as 8 peças vão ser publicadas numa coleção de 5 volumes pela Secretaria de Guarulhos. Também vamos lançar em novembro e esse vai ser gratuito também, né? São uma tiragem, um de 2.000, outro de 2.500. Esse da Funarte, a Funarte deu uma quantia importantíssima, mas a gente acrescentou mais para dar um negócio para o livro ficar mais bonitinho. O grupo consegue, dentro do projeto Fomento e dentro dessa venda de espetáculos para interessados, ter algum dinheiro até aplicado, né, dentro do sistema que a gente vive, e tendo todas essas despesas que não são poucas, só tem a vantagem, se é que é vantagem isso, o ideal seria todo mundo ganhando e só fazendo isso, de não pagar o ator como salário, nem o autor, nem diretor, nem maestro, nem ninguém. Então esse dinheiro é capitalizado para o grupo, para cenários, figurinos, impressos e, em geral, as despesas de um localzinho desse. Processo criativo. Escolhe-se um tema, é isso? E aí começa a pesquisa. Como é que é isso, no caso de você? Isso porque hoje em dia fala muito de teatro colaborativo, né? Lá atrás nós tivemos um processo de criação coletiva, nos anos 70. Né? Como é que é, em Olho Vivo, esse processo de criação do espetáculo? Quando começam os 2 primeiros espetáculos, que um do Teatro do 11 e o outro do Casarão, eram textos meus, redação minha, total. Eles me procuraram, eu era um autor, eles queriam uma peça sobre futebol, qualquer coisa assim, o outro já sabia da peça, que não tinha estreado, e o outro queria uma peça, era o Silnei faz uma leitura na casa dele, se entusiasmou e tal, e foi em frente. Então as 2 primeiras peças são de minha autoria. O Rei Momo ainda é de minha autoria quando o Olho Vivo se separa, do 11 de agosto. Depois se passa a fazer um trabalho coletivo que vai avançando no tempo e no espaço, né? A ponto de hoje a gente ter um método de trabalho coletivo que vai desde a escolha do tema
até a estreia da peça, e depois da estreia da peça, essa montagem sendo modificada de acordo com as sugestões do público popular. Mesmo que a peça esteja funcionando paca o público classe média, quem vai decidir sobre as modificações é o público popular. Então a gente diria que o espetáculo pronto de montagem, ele é levado para os bairros e discutido daí mais diretamente sobre o espetáculo em si, umas 10 vezes para esse público de bairro, são coletadas essas opiniões todas, uma vez só para o público classe média é coletada essa opinião, volta para a peça então ser modificada, de acordo com as sugestões, com os cortes, dificilmente com um acréscimo, senão ficaria um espetáculo permanente e é muito difícil, né? Já a revolução permanente é difícil, imagine um espetáculo permanente que não daria para fazer isso. Então a gente tem um método que é aplicado hoje no Olho Vivo. Nós estamos agora, em tese, já deveríamos ter terminado o João Cândido, que são 6 anos, 200 e tantos espetáculos, e estamos com o Barbosinha também, com o qual a gente vai até para Porto Alegre agora, que é uma remontagem rápida do Barbosinha, devido a alguns pedidos, e a gente fez rapidamente para exercitar, mas as 2 peças terminam até o final do ano, e a gente já está escolhendo o novo tema. Então, o primeiro passo é o grupo coletivamente discutir qual vai ser o tema do próximo espetáculo. Quer dizer, em cima do Morte aos Brancos, para exemplificar com uma coisa pronta, que aí já existia o nosso processo de trabalho coletivo, a gente discute vários temas, para ser o tema, qual vai ser o tema central. No caso do João Cândido, foi o próprio João Cândido, da Revolta da Chibata, um espetáculo sobre o Monteiro Lobato, ou as obras do Monteiro Lobato, e as 3 que ficaram para o final, e a história do Frederich. Frederich é o primeiro jogador mulato, quase negro, de futebol, que ascendeu social e esportivamente e levou todo o povo negro a se engajar no esporte. Era chamado de El Tigre, era um Pelé da época, ele ditava modas, ele usava uma polaina azul, todo mundo usava polaina azul, ele passava vaselina no cabelo, todo mundo passava vaselina, era um deus da cidade, jogou no Paulistano, ele foi jogar num clube de ricos, né? Mas dentro daquilo ele promoveu toda essa revolta. Então nós tínhamos esses 3 temas, Monteiro Lobato, o João Cândido e o Frederich. Dentro de 50 que foram colocados, sobraram 3 para a decisão final. Desses 3 se escolhe o João Cândido, porque além de ter todo o problema de estar escondido na história do Brasil, de ter feito uma revolta que é sonegada na informação oficial, ele recolocava no palco o problema do preconceito contra o negro, né? Porque na época, os marinheiros que fizeram a revolta da Marinha em 1910, a marujada toda, os marinheiros, os marujos eram compostos em 98% de negros ou mestiços. E a oficialidade era composta de oficiais brancos na Armada do Brasil. O marinheiro, na época, era pego praticamente à força no Nordeste, engajado na Marinha praticamente à força, ou atraído por um salário de merda, né? E ele vinha para a Marinha com algumas condições. Primeiro, não podia casar. Segundo, ele tinha que ficar na Marinha no mínimo 15 anos. Ele não podia abandonar a Marinha, senão era traidor, era preso. Terceiro, ele ganhava muito mal. Quarto, a alimentação servida nos navios era péssima, era carne de rato. E o quinto, os castigos da Marinha em 1910 eram os castigos aplicados aos escravos antes de 1888, antes da abolição da escravatura. Qualquer marinheiro que cometesse uma falta mínima que fosse acusado sem tê-la cometido, era submetido ao castigo de chibatadas, 50, 100, 200 chibatadas. Então, esse quadro foi o escolhido para a gente fazer o novo espetáculo, que hoje já tem 6 anos, que a gente chamou de João Cândido do Brasil, a Revolta da Chibata. João Cândido porque ele conta a história de um timoneiro, né, de um cara que dirigia os navios com o leme, um negro gaúcho, chamado João Cândido Felisberto, que liderou essa revolta em 1910.
revolta contra as condições de vida dos marinheiros e também com alguma participação de um sindicato de costureiras do Rio de Janeiro que ia mais longe que os marinheiros. Normalmente essas menininhas todas, as costureiras, tinham um caso com os marinheiros, era um negócio bem interessante essa comunidade que surgiu. E essas costureiras vinham de origem, algumas estrangeiras italianas que foram parar de São Paulo para o Rio, e com ideais e ideias anarquistas e tal. E muitos marinheiros, inclusive o João Cândido, tinham ido para a Inglaterra para aprender a manejar navios enormes e melhores navios de guerra que o Brasil havia acabado de comprar da Inglaterra. O Brasil comprou 5 grandes navios da Inglaterra, os melhores navios do mundo, e os marinheiros foram aprender como mexer com aquela maquinária. E ficaram mais ou menos uns 500 marinheiros em Londres e outros portos da Inglaterra durante 2 anos aprendendo a mexer com aqueles navios e tendo um contato com os marinheiros ingleses, com marinheiros russos, com marinheiros de tudo isso que frequentavam os portos da Inglaterra, onde eles tiveram conhecimento, né? Por incrível que pareça, o pessoal já não chamou de intelectual porque a gente colocou isso na peça, e é absolutamente verdade histórica. Eles aprenderam uma história de um navio chamado Potemkin, encoraçado Potemkin, e depois eles vieram aplicar isso no Rio de Janeiro, na revolta dos marinheiros, especialmente o João Cândido, que é um nome execrado na Marinha até hoje, né? Primeiro por ter liderado a revolta, segundo por ser negro e terceiro por ter sido, bem ou mal, um vitorioso, né? O nome dele é execrado até hoje. No nosso processo de pesquisa, quando nós começamos a pesquisar na Marinha, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui tem na Brigadeiro, na 9 de julho, tem uma sede cultural da Marinha bem interessante, e no Rio, a Ilha das Cobras e tal, a gente pesquisou muito. Só que quando eles souberam o motivo da pesquisa, eles fecharam as portas e praticamente mandaram a merda para a gente não continuar com esse tema. Daí o que nós fizemos? Nós pedimos para outras pessoas irem pesquisar o Almirante Saldanha da Gama, que é da mesma época, e conseguimos o levantamento dessa pesquisa. Então, vamos supor, escolhido o tema do João Cândido, a vida do João Cândido e a revolta da Chibata, se passa por uma fase de pesquisa. Todo o grupo, dividido em pequenos agrupamentos, passa a pesquisar tudo sobre esse tema. A época, a condição artística do Rio de Janeiro, socioeconômica, partidos políticos, movimentos populares que haviam acontecido em São Paulo e tiveram repercussão no Rio de Janeiro. Tudo isso é pesquisado já com uma forma dirigida para a dramaturgia. As pessoas vão fazer fichas dramáticas através de jornais, de literatura, de música, da Chiquinha Gonzaga, etc. Tudo o que acontecia, os circos que estavam no Rio de Janeiro se apresentando, os espetáculos teatrais que aconteciam geralmente vindos da Europa no Rio de Janeiro, tudo aquilo é pesquisado e é sintetizado em várias coisas que a gente chama de ficha dramática. Cada grupo desse apronta 50 fichas dramáticas sobre o que ele foi pesquisar. Se ele foi pesquisar no Jornal do Brasil, da época, durante 2 anos, ele vai fazer uma ficha dramática já colocando coisas que ele vê como conflito possível, conflito central, conflitos secundários, possibilidades de personagens principais ou secundários, e sugestões para cenas da peça, privilegiando o dramático, o trágico e o cômico. E geralmente a gente começa depois a tabulação dessas fichas com 200, 300 dessas fichas, onde vem praticamente subsídios para fazer 10 peças, né? Vai ser usado dessas 200 fichas, vão ser usadas 30 no máximo. Dessas fichas, o grupo todo, ainda trabalhando coletivamente, todos os participantes, fizeram uma pesquisa, fizeram a ficha dramática, se reúnem por 10, 15 vezes para fazer o quadro dramático. O que é o quadro dramático? O quadro dramático é o roteiro grande do espetáculo, o roteirão do espetáculo. Através das fichas, se escolhe qual o conflito central,
qual o conflito secundário, personagens centrais, personagens secundários, a ideia base da peça e a escrita da peça, né? Então, esse roteirão, que é o guião, no cinema se falaria o guião, né? O guião do espetáculo, tem tudo o que quiser numa linguagem não teatral, mas é o que vai ser a peça, depois ela transformada numa coisa que a gente chamaria meio aristocraticamente de... Perdi um pouquinho, aristocraticamente do quê? É o roteiro da peça que é passado para a comissão de dramaturgia. Então nós tivemos uma pesquisa, fizemos uma ficha dramática, o quadro dramático ou o guião, que é o roteiro da peça, passado por uma comissão de dramaturgia. Hoje composta aqui, eu, Will e Lucas, 3 pessoas que vão redigir a peça sob ordens. Dentro daquele roteiro, o dramaturgo ou os dramaturgos não pode fugir daquele roteiro e criar coisas, porque ele tem aquele roteiro, ele participou também da discussão, embora a gente preserve a comissão de dramaturgia para ela não se envolver muito. Antes a gente nem deixava participar, agora deixa, mas não participa criando tudo, para que a peça que sai, o texto, seja o representante da vontade do coletivo e não apenas da comissão. Então essa comissão redige o primeiro texto do espetáculo. Então saiu da pesquisa, saiu da ficha dramática, saiu do roteiro dramático, a primeira redação da comissão de dramaturgia e volta para o coletivo. Daí ele é discutido, geralmente é enorme, daria 4, 5 horas, porque o pessoal colocou tudo. Que tem que respeitar a opinião tua, tem que respeitar a opinião do Gil, tem que respeitar a opinião do Maia, e tem que colocar, senão ficaria uma ideia só, seria até mais rápido, mas não seria o nosso objetivo. Nessa reunião, ou nessas várias reuniões, que se discute esse texto pronto, são feitos cortes, são feitos poucos acréscimos também, porque senão ficaria aquele negócio do texto permanente. São cortadas muitas coisas. E em cima disso, nasce o primeiro texto a ser montado, que é o guião geral, já com carpintaria teatral, linguagem teatral. O roteirão, não, ele vem com uma linguagem de reportagem. Tudo jogado, né? Muita coisa pronta, inclusive você encontra às vezes cenas inteiras prontas que da ficha dramática ela vai ser montada. Muita citação, muita poesia de época, tudo isso encontrando que vai ser usado, mas não pode partir para nova criação ali. Então, feito todo esse giro em que se cortou, se acrescentou pouco, mas se modificou, se cortou e modificou em linhas gerais. O espetáculo parte para a montagem. Então, a parte de dramaturgia coletiva termina aí, né? Pesquisa, ficha dramática, roteiro, redação de texto, discussão da redação, o texto semifinal, depois a montagem. A montagem que obedece mais ou menos a criação coletiva, sempre trabalhando, norma agora mais recente, com 2 diretores, nos quais, por exemplo, eu não participo de jeito nenhum, para não ter, por ser um mais velho, não ter uma voz preponderante e tal. Os 2 diretores são totalmente autônomos, inclusive da comissão de dramaturgia, para poder fazer. Então, depois de muito tempo de ensaios coletivos e tal, entra a música, toda a burilação da música, montagem, marca, cenário, figurino, cada um tendo uma comissão coordenadora. O figurino tem uma comissão coordenadora, o cenário ainda é a mesma, a coreografia outra comissão coordenadora e tal. Esse texto é montado e também ele sai grande. Já foi cortado de, vamos dizer, 4 horas e meia que viria se fosse montada a primeira redação. Para isso já ele termina, para ir ser apresentado nos bairros e para o público convencional, com umas 3 horas. O João Cândido, que estreou, tinha 3 horas e 20. Hoje o João Cândido para palco convencional está com 1 hora e 45 e o João Cândido para a praça está com 35 minutos. Que a gente faz, são 2 espetáculos sobre o mesmo assunto, o mesmo espetáculo. Para a praça é reduzido para aquilo que a gente acha que é mais funcional para a rua e para a praça. Depois dessa montagem pronta, ela é levada umas 10, 15 vezes no máximo para o público popular e 4 ou 5 vezes para o público convencional.
se abrem debates dirigidos exclusivamente para que aquele público dê sugestões de acréscimos, de cortes que não vão ser colocados, que não dá mais para colocar cortes, e que sem nenhuma obrigatoriedade do grupo seguir aquilo. Mas aí é que nasce a visão popular da coisa, porque vai prevalecer a opinião desses 10 caras. Então, depois desses 15 espetáculos, rediscussão e sugestões do público popular, fica o espetáculo que vai percorrer com a gente, sei lá, essa peça está com 6 anos, 200 espetáculos, normalmente 8 anos é o que a gente fica com o espetáculo. Atualmente a gente tem o João Cândido para praça e rua, João Cândido para teatro convencional, o Barbosinha só para rua, que conta a história da Dona Irã Barbasi, e os Queixadinhas para rua e praça ou lugar fechado também. Nosso repertório é mais ou menos esse, terminando já o João Cândido em busca de outro tema, que tem mais ou menos uns 20 sendo discutidos e deve fechar agora. Até setembro nós fechamos para poder parar e trabalhar no outro tema, senão a gente vai ficar até o fim da vida com o João Cândido. O João Cândido é pedido por professores de história desde Belém, é um negócio que ninguém sabe como, mas foi Rio de Janeiro, vai inaugurar o busto do João Cândido, que agora liberou, antes não podia, tinha busto. Porto Alegre tem um busto feito do João Cândido, que ficou 30 anos guardado, 20 anos guardado, a Câmara de Vereadores aprovou, daí teve ameaça, daí não puseram o busto, foi posto agora. Nós vamos inaugurar um busto dele na cidadezinha onde ele nasceu, em Encruzilhada do Sul, agora no dia 19 de setembro nós vamos inaugurar lá o busto dele na cidade. É uma censura velada, uma violência velada que não aparece, mas é proibido falar em João Cândido na Marinha e homenagear na Câmara Federal a anistia do João Cândido, que teve preso de 1910 a 1912 num sanatório de alienados. A peça se passa nesse sanatório de loucos da Praia Vermelha. A família dele pediu anistia depois da morte dele, que foi em 69, por aí, e até hoje a anistia do João Cândido não saiu, que é correspondente a 3 salários mínimos de uma prisão que ele sofreu em 1912, ou seja, tem 100 anos que a anistia dele está parada na Comissão de Justiça da Câmara de Deputados. Muitos amigos nossos deputados ficaram de fazer isso, tentaram, mas veio uma resistência tremenda e eles não recuaram, mas o Congresso recuou. 2 vezes nós tivemos convite de ministérios para ir fazer para Brasília e 2 vezes eles voltaram atrás pedindo desculpas, sem dar o motivo, mas depois em conversa com esses 2 ministros, não vou falar o nome, que são ótimas pessoas e bem progressistas, um é uma mulher, o outro é homem, ex-preso político, um é Zé Dirceu, e a Marinha vetou a apresentação do João Cândido no Brasil, em Brasília. Terminando, indo para os finalmente, o que é o movimento de teatro de grupos hoje de São Paulo? Como é que você vê isso? Você acha que é um movimento importante, ele aponta para uma mudança do fazer teatral, ele corresponde à sua época? Como é que você vê isso, sendo que tantos desses grupos têm até a União Univille como um grande parâmetro, um paradigma de atuação, de ética e de atuação cultural no Brasil? Eu acho que um pouquinho antes de 64, principalmente antes de 68, quando a ditadura endurece, havia um movimento, existia uma série de grupos com continuidade, fazendo trabalhos importantíssimos. Talvez eu me engane um pouco de data: o Opinião no Rio de Janeiro, o Mamulengo Sorriso em Olinda, o Arena em São Paulo, o Oficina já surgindo em São Paulo, e vários outros grupos que faziam um trabalho com continuidade, esteticamente muito bem feito, né, colocando sempre a estética a serviço da ética, e com uma objetividade muito grande que depois se diluiu na época da ditadura, seja pela censura
física, seja pela censura de corte de texto. Censura física, eu digo prisão de elementos, de vários elementos. Quando eu estive preso em 73, na cela ao lado estava o Celso Frateschi e a Denise Delvecq. A Eleni Guariba, uma das grandes diretoras do teatro brasileiro, foi assassinada pela ditadura. O corpo dela até hoje não se achou. Tivemos mais de 600 textos proibidos pela censura. Então, tudo isso, naquela época, existia uma coisa que a gente chama de denominador comum, que era a ditadura. Então, todos os grupos progressistas, partidários ou não, sindicalizados ou não, se uniram na luta contra a ditadura. Quando acaba a ditadura, aliás, acabou entre aspas, né? Houve uma explosão no Brasil, uma explosão de liberdade, né? Então surgiram dezenas, especialmente de textos e espetáculos, falando contra os preconceitos, contra o preconceito contra o homossexual, contra o negro, uma ânsia de liberdade, de novas formas, de novos conteúdos, tudo isso mais ou menos inspirado na revolta estudantil da França, apenas como estopim, não como uma coisa que aconteceu aqui, nós estamos copiando, mas que era uma ânsia universal. E isso tudo foi sufocado pela ditadura. A Arena termina, os centros populares de cultura, que eu acho uma coisa muito importante, embora tenha muita discriminação. Houve época que os CPCs foram endeusados, que foram liquidados, né? E quem vivenciou aquilo sabe que não era uma merda estética de espetáculo, eram espetáculos feitos para serem apresentados por uma semana, com 2 dias de ensaio, mas tinham caras muito bons ensaiando teatralmente, escrevendo teatralmente. Então o CPC teve inclusive uma qualidade estética assim que é negada por aqueles que, por uma série de fatores, não gostam de ver quando as coisas são feitas junto ao povo e às vezes com o povo fazendo no palco e o povo estando também na plateia. Então, com a ditadura houve um esmorecimento geral da organização popular, seja no sindicato, seja nos teatros, seja na literatura, nas artes plásticas, no cinema, algumas mais, outras menos perseguidas. O teatro, como sempre, desde os romanos, como a arte mais perseguida, porque ela é a arte direta, ela é a arte viva, olho no olho, você sente o cara. O cinema, por melhor que seja um espetáculo, por melhor que ele queira dizer alguma coisa, é frio, é distante, o teatro não é vivo. Por isso que a ditadura, todas, tem como objetivo principal e primeiro liquidar o teatro, antes até da imprensa. Isso aconteceu no Brasil, né? Então, com essa explosão de liberdade, houve aquele boom, né? E ficou um marasmo total, uma confusão total, mas benéfica, pô. E quem não podia gritar durante 20 anos, resolveu gritar. Quem tinha sido proibido de tomar um copo de pinga, resolveu tomar copo de pinga para ver como é que era. Sentir, vamos sentir, vamos sentir. É a época do sentir que tem a sua importância. Talvez não seja o caminho, mas é importante também que todo mundo gritou, estou livre, embora não tivesse, né? E a gente cansou, né? Maia, centenas de companheiros cansaram de fazer reuniões, discutir caminhos de como levar projetos para os governos às vezes aprovavam alguma coisa, nunca cumpriam o que era aprovado, quem executava não entendia de teatro, basta ver os teatros quando são construídos, eles esquecem que tem que ter acústica, que tem iluminação, depois põe torres bestiais atrapalhando a visão do público, o arquiteto nunca viu teatro, quer dizer, uma porrada de coisa. E durante esse período desse boom todo, foram nascendo alguns grupos de teatro que prezavam aquilo que a gente já falou, a estética a serviço da ética, com continuidade de trabalho. E eu acho hoje em São Paulo a ebulição, e também no Brasil, mas estamos falando de São Paulo, o nascimento de grupos, alguns já com 10, 15, 20 anos, 6 anos, mas todos que têm um objetivo além palco. Quer dizer, o palco, como dizer alguma coisa, como suscitar ideias, não dar soluções, mas suscitar ideias de discussões, trocar experiências, como diz o Paulo Freire, e existem esses grupos que nós estamos cansados no bom sentido de ver e querer que eles continuem, né?
o Folias, Oficina, que continua até hoje, Companhia São Jorge, eu não vou citar todos, que eu vou esquecer algum, e acho que é muito importante. E esses grupos, com o objetivo de fazerem um espetáculo esteticamente funcional, um espetáculo que diga alguma coisa, um espetáculo que suscite questões e discussões para aquele público, para que aquele público, então, como cidadão, tome caminhos e busque modificar essa situação caótica que é a política brasileira. E, em cima disso tudo, surge uma coisa que é a Lei do Fomento ao Teatro, Lei Municipal de Fomento ao Teatro de São Paulo, que, como tudo que caminha, embora não seja perfeita, para uma melhoria, nasce de quem? Da base. E se os legisladores fossem ouvir toda vez que tiver que escrever, que tiver que fazer uma lei, legislar sobre estrada, sobre transporte, eles fossem ouvir quem? Os caras que mexem com o metrô, os caminhoneiros, os caras que idealizaram aquela estrada, discutir tudo isso, eles teriam caminhos. Essa lei nasceu da conversa da classe teatral com outros segmentos artísticos e se discutiu 1 ano, 2 anos, não apenas isso, mas outras coisas, em reuniões permanentes que continuaram, e nasceu essa lei do fomento municipal, que é uma lei que visa, com transparência, um trabalho esteticamente de teatro bem feito, a busca de novas formas teatrais e a busca de um novo público através também de uma nova linguagem teatral. Eu acho que hoje nós sentimos o ressuscitar da arte cênica em São Paulo, com 1001 vertentes, né, todas, ou quase todas, algumas talvez nem tanto, respeitáveis, mas muitas visando uma retribuição social que ela vai dar através do seu trabalho. Por isso que a gente acha que essa lei proporciona alguma coisa, ela deve vir a nível estadual, ela deve vir a nível federal, ela deve se espraiar para outras capitais, outras grandes cidades, e deve criar um novo público, criar novos atores, não visando o ator que vai atingir o grande estrelato ou ganhando muito, mas visando o ator que fale a sua linguagem, que se dirija ao seu povo e que coloque para esse povo, esta é uma questão, discuta e solucione você. Nós tivemos aqui hoje felicidade. Primeiro, está na sede do União Olho Vivo. Segundo, na própria história do Teatro Universal, é muito difícil ter uma agremiação, um coletivo criativo com tantos anos de existência contínua, sem interrupção, como a União Olho Vivo. Às vezes a gente olha muita história dos outros povos e acha que a história da gente é de menor importância. Então, para quem for assistir essa fita, pode ter certeza que nós tivemos aqui hoje talvez um dos grandes criadores estéticos, dramaturgos e, acima de tudo, um dos grandes cidadãos da história do homem no mundo. Não é porque é de São Paulo, não é porque é do Brasil que parece que é uma coisa menor. A gente fala tanto de Peter Brook, Ariane Muschiettini, né? Hoje a gente esteve aqui com Idibal Pivetta, César Vieira, que é um dos grandes homens e que eu, como homem de teatro, tive a felicidade, tenho a felicidade de conviver e ter sido um dos meus parâmetros na minha vida. Tchau, tchau. Posso fazer uma coisinha? Pode. Fechou já? Não, eu queria agradecer ao Maia essas palavras, dizer que nós somos companheiros de muitas e muitas jornadas, não vamos citá-las, porque daí vamos revelar a nossa idade, coisa que não aparentamos fisicamente. Mas o que eu queria era fazer uma homenagem a um homem de teatro importantíssimo para o Olho Vivo, para o teatro brasileiro, homenagear o companheiro, amigo, compadre Augusto Borba. Bacana. Puta, quantas horas deu isso? 2 horas? Não. Bacana. Não interessa. Não, são 3? Não, não é tanto, não. 3 e 15? Esse cara é mais, pô. Vou dar um exemplo. A TV Cultura esteve aqui no sábado passado, filmou com a gente 4 horas
não puseram um segundo, que eram 180 anos do 11 de agosto. Sei.